Então, o primeiro ponto é cadastrar as empresas, segundo, fiscalizar. E terceiro, que é o que se pretende chegar com essa regulamentação, não é uma regulamentação econômica. Hoje é difícil falar assim, vou impor uma barreira econômica, uma barreira fiscal. Não, isso não existe, é livre mercado. Só que, você é transportador? Sou. O que você precisa para ser transportador? Você tem que ter uma pólice de seguro contratada, tem que ter um veículo, tem que ter um responsável técnico, etc, etc. Mas não precisa. Não precisa. Porque hoje eu pego um celular e agencio o caminhoneiro autônomo. Hoje eu faço transporte que o meu cliente de repente aceita sem nota. Hoje eu passo pela barreira fiscal, de repente sem conhecimento de transporte. Mas é uma concorrência desleal. Exatamente. Então você está me perguntando como é que nós vamos chegar. Bom, primeira coisa, marco regulatório, existe. Sim, mas tem que fiscalizar. Segundo, fiscalização. Sim. Só que até aí também a gente está falando de terceiros. Daí eu entro no meu tema favorito, que você sabe que é a autorresponsabilização. Eu vou contratar sem nota? Pode. E eu vou contratar o cara que não tem apólice? Ou seja, quem contrata é tão responsável. Isso eu ia falar. Exatamente. Então se você fala assim, mas tem um médico que foi processado por más práticas numa determinada cirurgia. Mas o paciente contratou. O advogado que não tinha registro na OAB, o cliente contratou. É igual que a gente vê no noticiário, aquele que foi ao médico que não era formado em medicina, então não pesquisou Virou antes. curandeirismo. O jornalista escreveu um texto apócrifo. Você não perguntou se ele tinha registro. Exatamente, não tem nem registro, nem é jornalista formado e nem com experiência. Você não verificou se ele sabe escrever? Está cheio de gente que escreve, cheio de erros por aí. Então, acho que é uma questão, Alberto, da gente promover uma responsabilidade compartilhada. Eu, no meu caso especificamente, prestador de serviços, Isso. devo ser responsabilizado sim por aquilo que eu não cumpri perante o cenário legal existente. Tanto quanto quem me contrata tem por obrigação verificar se eu tenho isso, para não poder alegar ignorância no futuro. Nós tivemos uma passagem, numa outra empresa da qual eu fui diretor, antes da ABS, que vários anos atrás, quando eu fui ser diretor da empresa, o nosso executivo de vendas falou assim, olha, o concorrente X não está recolhendo seguro e tal, está comprando nada de valorem, tá bom. E parece que também, cara, ele está devendo aí na Previdência, a CND dele não sai. Tudo bem. Não, o que nós vamos fazer? Eu falei, faz assim, pega a nossa apólice, põe uma cópia no cadastro que você entrega para o seu cliente. Pega a nossa CND, põe no cadastro que você entrega para o cliente. Mas por quê? Eu falei, olha, acusar um outro é um ato, na minha visão, de desinteligência. Claro, não é acusar o concorrente que você vai ficar mais ou menos bonito. Pelo contrário, é uma imagem negativa que você está fazendo, mas depois pode ser você. Agora, se tem algo que nos beneficie, mostre tudo. Mostre tudo. Exatamente. E fale que nós temos. Então, na nossa empresa hoje, vou dar um exemplo para você, a gente tem uma pólice de seguro ambiental. Que a seguradora, a corretora, na verdade, não é que falou não compre, pelo amor de Deus, mas durante as reuniões técnicas que nós tivemos para dimensionar como é que a gente queria a pólice, enfim, eles nos questionavam continuamente, mas você precisa disso? Você realmente precisa, mas vocês transportam quantidades limitadas, vocês se utilizam uma embalagem homologada pelo Inmetro, vocês têm autorização, mas, cara, o risco, eu falei, olha, é diferente de zero? É positivo? Então é um risco. Então a gente quer ter, quer dizer... Isso é um grande diferencial. Exatamente, eu não fui no mercado falar, eu tenho, meus concorrentes não têm. Discretamente a gente coloca na nossa apresentação que nós temos uma porta. Isso é um grande diferencial, uma grande segurança. Que tem um plano de emergência que nos atende no Brasil inteiro, por uma empresa reconhecida, reputada, enfim. Isso é uma segurança para o próprio cliente. Exatamente. Agora, Adalberto, a questão da capacitação hoje do profissional. Hoje nós temos profissionais de todos os níveis. Aquele que está querendo conhecer o que é logística básica da básica, até o está fazendo pós, enfim. Nós temos hoje um mercado muito grande nessa questão. E a questão das técnicas, da tecnologia logística. Como você faz uma análise desse mercado? Olha, a Aslog foi pioneira aqui no Brasil ao criar um programa de certificação técnica em logística. Particularmente, isso foi uma ideia do meu antecessor, do Altamiro Borges, de vários diretores que já discutiam isso no âmbito da associação anteriormente, e aos poucos a gente foi evoluindo nesse processo
e viabilizamos, e hoje está implantado. Quer dizer, hoje você tem uma sequência de 5 cursos, de 16 horas de duração cada um, uma carga horária de 80 horas, é o mínimo que a gente entende ser necessário, onde você certifica tecnicamente um profissional da área sobre os conhecimentos básicos na parte de transporte e distribuição, movimentação e armazenagem, processamento, controle de estoque e planejamento de demanda, processamento de pedido e serviço a cliente e legislação. Né? E ele sai certificado. Nós já temos hoje, por exemplo, todos os profissionais da ADS, exceção feita aos operadores, são os motoristas, eles já foram certificados e os mais recentes estão começando a fazer a sequência de cursos. E de novo, desculpa, é porque nós queremos. Não é porque o mercado exigiu que nossos profissionais fossem certificados. Um outro parceiro da associação, a ID Logistics, está fazendo um trabalho fantástico, pioneiro, de preparação ao longo de 2 anos do corpo gerencial. Já estou na 2ª turma fazendo isso. Então, a única diferença é que, como eles tinham um grupo bastante representativo, foi viabilizado o curso em company para que eles fizessem. Quer dizer, de novo, ninguém chegou para a ID e falou: você é francesa, brasileira, canadense, americana, australiana, alemã. Não. Ela entendeu que na política de desenvolvimento dos talentos da empresa era importante ter esse processo de certificação. A nossa crença na Aslog, quanto a esse processo, é que ele é um processo de maturação a bastante longo prazo e é como se fosse um desejo nosso de sermos certificados e o mercado possa reconhecer. Mas o mercado vai reconhecer, na minha visão, quando entender que isso é pré-requisito. Eu creio que nos próximos 2 a 3 anos isso vai tomar um vulto bastante maior, por alguns motivos. O primeiro deles é a proliferação exagerada de cursos de logística. É isso que eu... Hoje escola técnica tem curso, faculdade tem curso. Mas você também tem que peneirar, o que é bom. Exatamente. Então, quando você tem, e hoje existe isso, uma falta de oferta de profissionais qualificados, você acaba entrando nesse mercado e, no fundo é bem-vinda a formação de novos profissionais. Bem ou mal, a gente sabe que é sempre a empresa que vai dar as últimas camadas daquela burilada técnica, que quando você traz o recém-formado ou traz o profissional que vem de uma outra empresa, você tem que adequá-lo, treiná-lo, aperfeiçoá-lo, instruí-lo dentro daquilo que a sua empresa faz. Então, a curto prazo é bem-vinda essa proliferação. Só que daqui 2, 3 anos, esse contingente vai ser muito grande, eu diria até que exagerado. O que vai acabar acontecendo? Vão reclamar que antes não tinha, agora tem e não serve. Mas espera aí, parece que tem um menino ali que fez mais de 80 horas na Aslog, tirou um certificado, fez uma especialização, fez uma pós-graduação. Opa, é esse o talento que eu vou precisar. Então, se você pegar a profissão de advogado, as primeiras faculdades de Direito do Brasil, lá do século XVIII. Né? No século XXI. Acho que daqui não vai demorar 300 anos. Cada vez mais tarde. Agora a gente vai chegar. A evolução era em progressão aritmética, agora em geométrica, então cada vez mais rápida. Né? Veja você, quando você tem a questão, que eu entendo isso tanto quanto empresário, como presidente, que já fui agora do conselho, enfim, a importância, e eu falo isso muito para os jovens, Alberto, do conhecimento. Conhecimento com o mecanismo de valor fundamental do ser humano, porque o jovem, principalmente, ele encara a escola como uma obrigação. Ele encara que o colegial técnico é um pouquinho mais puxado. Uma faculdade é um ambiente social mais bacana, de repente ele já é maior de idade, já tem uma carteira de habilitação, já tem uma liberdade maior para ir na balada, tá. Mas, se você olhar para a sociedade como um todo hoje no mundo, você vai ver que um alfaiate voltou a ser valorizado. Um sapateiro, um artesão de calçado, voltou a ser valorizado. Quem faz comida